Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso Indicium Cast. E hoje eu tô aqui com 3 mulheres lindas e maravilhosas que fazem parte da nossa equipe do BNI. E se você não sabe o que é o BNI, eu vou te explicar rapidinho. O BNI é um grupo de networking aqui da região da Baixada Santista, tá? No Indicium, nós somos a maior equipe do BNI aqui, com aproximadamente 90 empresários, onde toda quarta-feira a gente se reúne para a gente conhecer um pouco mais sobre várias empresas e poder referenciá-las com qualidade e confiança. E hoje eu estou aqui, então, com a Clarissa, a Lilian e a Letícia. Eu vou pedir para vocês se apresentarem rapidinho. Vamos começar aqui pela Clarissa, nossa nutricionista. Obrigada, gente. Primeiramente, queria agradecer ao BNI e às meninas aqui por dar a oportunidade pra gente. E eu sou Clarissa Ribeiro, sou nutricionista, especializada em emagrecimento e performance no esporte. Depois vou contar um pouquinho mais. É isso aí. E do lado dela nós temos a Lilian. Conta um pouquinho pra gente, Lilian. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Não sei que horas você vai estar acompanhando esse programa, né? Eu sou a Lilian Vieira, sou biomédica de formação e sou proprietária também da Viviera Estética, uma clínica focada em longevidade, qualidade de vida, bem-estar e também na parte corporal, emagrecimento e tudo que você precisa para ficar bem ao se olhar no espelho. E aí, legal, bem bacana. A gente tá com o trio da beleza aqui hoje, né? E aqui do meu lado, a minha querida Letícia Lupino. Fala um pouquinho aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, Mi. Obrigada pelo convite. Eu sou a doutora Letícia Lupino. Eu trabalho embelezando as pessoas. Eu trabalho com harmonização facial. E eu espero poder contribuir bastante hoje aqui nesse nosso bate-papo. Com certeza vai ser um bate-papo, porque a gente já tá começando lá fora, né? A gente já começou antes esse bate-papo, porque tema de saúde é um tema muito, muito bacana de se conversar, né? E geralmente hoje, eu falo por mim, eu acho que as pessoas hoje elas estão buscando mais essa questão da saúde, né? As pessoas estão se importando mais com a questão, não só com a questão estética, mas com a questão interna também, né, Lilian? Fala um pouquinho de você, porque você mudou recentemente o nome da clínica, né? Passar, né? Por essa troca, justamente por isso. A gente começou a observar que não é só uma questão estética, é uma questão de longevidade, é uma questão de bem-estar, qualidade de vida, até porque a nossa expectativa de vida hoje está maior. Sim. Então, a gente precisa se cuidar mais. E é o que eu sempre falo para todos os meus pacientes. Não adianta você querer ser uma Ferrari por fora, então se encher de procedimentos somente estéticos ali, se o seu motor, o funcionamento do seu organismo é de uma Brasília amarela que anda álcool. Não dá. E foi por isso que você mudou toda essa questão da clínica? A comunicação justamente por isso, para trazer esse conceito de que a gente não é só mais uma clínica de estética, que vai só fazer procedimentos avulsos ou pacotes, como tem sido vendido até então, né? A gente entrou nesse novo conceito de fazer um tratamento realmente personalizado com foco no indivíduo. Ah, isso é bacana, né? Porque você vê o todo, né, da situação. É o que o pessoal ultimamente tem feito mais, né? Esses tratamentos integrativos, né? A Clary fala bastante sobre isso, essa questão integrativa das coisas. E a Clary fala um bagulho, é um negócio feio, né? Já esculachei aqui. Já estamos à vontade. Já, tá tudo bem. Mas a Clary fala um negócio muito legal, que ela fala que nutrição não é só comida, né? Ela fala isso várias vezes, já falou em várias apresentações. Então explica pra gente por que nutrição não é só comida. Eu acho que é só comida. Mentira, não acho nada. Bom, eu gosto sempre de trazer muito essa frase, foi uma percepção que eu tive depois de um tempo, né, tanto com os atendimentos, tanto escutando a galera que conversa assim, bate-papo, porque foi o que você falou, saúde tá sempre na mesa das pessoas, né? E quando eu comecei a atender, eu comecei a reparar que realmente não era somente a comida. Uma pessoa que chegou num sobrepeso, numa obesidade, ou até que está numa magreza extrema, não é somente por conta da comida, existem outras coisas por trás daquilo que trouxe essa pessoa até onde ela está hoje. Sim. Então, eu gosto muito de falar sobre essa frase para pessoas que geralmente a galera correlaciona, nutricionista vai somente montar um plano alimentar e vai verificar somente a minha comida. Mas não, eu gosto muito de trazer essa parte da multidisciplinaridade, gosto de trabalhar com outros profissionais da área da saúde para que a gente consiga trabalhar o ser humano como inteiro. Bacana. Acho que tá faltando, então, uma psicóloga no nosso grupo, né? Pra gente montar aqui um A gente precisa ir atrás, né? Pra poder... Então, psicólogas que estão assistindo, venham fazer parte da nossa equipe, para vocês integrarem aqui, ó,
esse time maravilhoso. Lê, conta um pouquinho pra gente como que é esse processo de harmonização natural, que você falou até hoje na sua apresentação, né? Tá vendo como eu presto atenção nas apresentações? Isso aí. Eu tô lá, ó, mudando slide, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas eu tô prestando Mas tá atenção. sempre ligada, né? É. Então, é isso. Eu gosto muito de trabalhar com naturalidade. Eu acho que quando uma pessoa procura um tratamento estético, ela não quer mudar a fisionomia dela, ela não quer parecer outra pessoa. Ela quer melhorar pontos e se sentir mais bela. E com isso aumentar a autoestima, né? Você falou de ter uma psicóloga no grupo. É interessante, né? Porque a gente associa muito a parte estética com o psicológico, né? Tem pessoas que elas querem fazer mais e mais e mais procedimentos e aí fica uma coisa muito over. E é nisso que a gente precisa estar centrada para focar no que ela realmente precisa e embelezar pequenos pontos para ficar uma harmonização mais natural. Sim, né? e hoje essa questão do emagrecimento e tudo mais, a questão tanto estética ou não, é muito importante, né? Porque a gente às vezes se preocupa tanto em emagrecer, que nem eu falei para vocês que em 2022 eu passei por um processo de emagrecimento bem acentuado, assim, e a gente esquece realmente da parte estética ou da parte muscular, porque eu não fiz, só emagreci, não fiz academia, não procurei um procedimento, e eu sei que isso faz diferença, né? No início do ano, a Lilian ainda não estava no grupo, eu comecei a fazer de novo pela, sei lá, quantas vezes uma dieta, e só que dessa vez eu alinhei com procedimento estético. E o resultado é outra coisa. É outra coisa. Eu percebia pelas minhas pernas. Hoje elas já não estão mais assim, porque nem água eu bebo, né? A água tá aqui de enfeite. Mas a gente percebe que realmente faz toda uma diferença, né, Lilian? Para poder a pessoa se sentir melhor, né? É porque o procedimento estético sozinho, ele corresponde a 20% do que você terá de resultado. Sim. Então, muito é alinhado do seu estilo de vida. Então, eu não tomo água. Um preenchimento que ela faz não vai dar resultado, porque verdade, ele tem precisa isso de também, água né? para poder performar. Se você não está tendo uma alimentação ali boa, que a Clara passou lá o cardápio, você não está seguindo, você não vai ter um bom resultado para a gordura localizada que você tá tratando lá na clínica, por exemplo. Então, a gente precisa realmente ter essa noção de que o estilo de vida, eles até usam um termo que é MEV agora, que a gente vê nos artigos, que é mudança de estilo de vida. Então, na maioria dos artigos vem escrito assim agora, porque isso é uma coisa que vai ser tratado daqui para frente, tanto para a parte da medicina mesmo, de prevenção de saúde, como para a parte estética, né? E tem que colocar também essa questão psicológica, porque não adianta nada você achar que vai tudo mudar da noite para o dia. Então, tudo vai também da percepção de como você se olha no espelho. Porque às vezes eu você acho tá querendo isso uma idealização. injustiça, porque seria muito mais fácil a gente ir lá na clínica da Lilian, eu quero tirar uma linda. gordurinha aqui e tal, e acabou. Pra que esse martírio de ter que fazer dieta, né? Pra quê? Coitada da Clarice. Ela Não é? Fica sempre. Mas, Clarice, assim, uma pergunta séria. A gente, principalmente as mulheres, a gente sabe o que a gente precisa fazer pra mudar. Por que a gente não faz? Por quê? Então, vamos lá. E o pior é que, assim, eu sempre falo, né? A alimentação, ela é algo muito intuitivo. Então, se no fundo, eu perguntar pra você o que você tem que fazer, você sabe que você tem que beber água, você sabe que você tem que comer mais fruta, você sabe que você tem que comer legumes. A galera sabe o que tem que fazer. Porém, o que acontece? Hoje em dia, nós temos muita oferta. Nós temos uma comunicação muito grande de pessoas na internet, que uns falam uma coisa, outros falam outras. Então, as pessoas ficam confusas com tanta informação. Então, a gente precisa estar sempre muito atento ao que a pessoa está se nutrindo também de outras coisas. Então, o que a gente ouve, o que a gente vê. Sim. E é aquilo, né? A pessoa chegou naquele peso. Por quê? Então, vamos tentar entender por qual motivo que a pessoa chegou ali, né? Como eu volto a falar, não é só a comida. A gente precisa tentar entender todo um contexto daquela pessoa. Às vezes, a pessoa já vem de uma família que tem sobrepeso, então ela teve o costume desde criança a ter uma alimentação não tão boa. Às vezes, os próprios pais já não trazem isso de beber muita água, de ter muita fruta. Então, a pessoa veio criando esses hábitos durante esse período e quando é adulta, a gente sabe que para criar um hábito após ser adulto é muito mais difícil.
difícil do que quando você é criança. Que nem quando você tenta falar inglês. É muito mais difícil você aprender quando adulto do que quando é criança. Aprender a andar de bicicleta, eu não sei até hoje. Que isso? Porque Então, não aprendi de criança. Então, parte do princípio de você ter, sim, um esforço e entender que você é um adulto e que você precisa fazer aquilo, mas também de entender por qual motivo que você não tá conseguindo fazer aquilo, sabe? Então, por isso também a ajuda da multidisciplinaridade de todos os profissionais. Entendi. Eu acho que é muito gatilho, né? Isso de você precisar descontar na comida, né? Por um estresse, por algum problema que você tá tendo. Então, Ontem a gente estava até conversando isso lá no hospital, né? Porque a gente fala que hoje a gente procura muitas recompensas, né? total. Por conta do nosso estilo de vida e tudo mais, que a gente está sempre acelerado, isso, aquilo, outro. Que nem a pizza às terças, Lógico. né? É um tipo de recompensa pra gente, porque é reconfortante. Pra que eu vou... Sim. Que nem... Quando eu fui numa uma nutricionista uma vez, e ela falou assim pra mim... Não, eu achei muita grosseria, mas tudo bem. Ela virou assim pra mim e falou... O que você come à noite? Eu falei, o que dá pra comer? Tipo, umas esfirras, uma pizza, um lanche. Aí ela, e por que você não come comida? Eu falei, porque tem que fazer. Ela, e por que você não faz? Eu falei, porque tem que fazer tudo, né? A comida, quando a gente pede no delivery, já tá vem pronta. pronta. Ela, então por que você não pede comida ao invés de pedir lanche? Eu falei, porque não é gostoso. é o sistema de recompensa. Exatamente. Né? Eu trabalhei, eu tô cansada, eu mereço um docinho, eu mereço uma pizza, eu mereço né? É complicado Exatamente. essa Mas parte. eu acho que a Clá deve falar bastante sobre isso, porque eu vejo ela falar que nutrição não é só comida, né? E justamente por isso eu acho que a gente tem que tirar esse tabu do tipo, eu não posso comer a pizza na terça. Não é que você não pode, é o como você come essa Exato. pizza na Exatamente. terça. E existe todo um contexto também. Uma coisa é você pegar uma pessoa que tem sobrepeso e obesidade e falar pra ela, tranquilo, comer uma pizza na terça. Beleza, tranquilo, mas vamos ver todo o contexto da lógico. sua alimentação. Agora, uma pessoa que treina, que é saudável, que se alimenta bem, né? Frutas, legumes, vegetais, bebe água. Comer uma pizza na terça-feira, o corpo dela não sabe que é terça-feira. O corpo não sabe que é sábado, que é domingo. Eu sempre brinco que existe o modo CLT, né? Que a pessoa chega na sexta-feira à noite, 6 horas da tarde, pá! Power Rangers virou, acaba com o mundo, parece que o mundo Não vai treina, acabar. não- Tanto que eu falo isso para as minhas pacientes, eu sempre mando no grupo para ela, que elas brincam, eu falo, gente, o mundo não vai acabar nesse final de semana, tá? A comida não vai acabar. Porque é realmente isso. Às vezes a pessoa vai num aniversário, num festival, ela acha que precisa comer até vomitar. Fazer a pena, Até fazer fazer valer a valer a pena pena. E eu aquele vou te dinheiro. dizer que eu era assim também, né? É Eu mesmo? sempre... Verdade, eu emagreci. você tem umas fotos que você põe nas suas apresentações, às vezes, Exatamente. que você tá mais cheinha, Exatamente. verdade. Aí eu emagreci 20 quilos, eu já aumentei um pouco de peso, porque massa muscular acaba Sim. aumentando o peso. Mas nesse meu processo de emagrecimento, eu emagreci 20 quilos e eu entendi isso, porque eu ia pra rodízio de festivais japonês. É R$180. Eu preciso fazer jus Ao a que eu esses tô pagando, R$180. Acho e justo. não é bem assim. Eu acho justo. Você tá lá pra comer, por que você não vai comer, gente? Mas o Brincadeira. problema é que você não o quer dia comer, inteiro né? sem comer nada, que é pra... Mas você sabe que meu marido é assim? Coitado, meu marido. Toda vez que eu venho aqui, eu falo dele. Ele sofre. Mas o meu marido, ele vai, por exemplo, a rodízio de carne, ele vai pra comer rodízio. Ele vai comer o rodízio de carne, ele vai comer proteína. Se falar pra ele, come uma salada, não sei o que. Não Salada vai comer. não, é. Não, ele veio pra comer carne, ele vai comer carne. Rodízio de pizza, vamos comer pizza. E Mas- você falou uma coisa importante, desculpa, te cortei. Não, pode falar. Mas você falou sobre marido, né? Aham. E às vezes as mulheres querem acompanhar os homens. E a gente precisa entender Me que, deixa. infelizmente, o nosso metabolismo não é igual ao do gente. homem. Acabou o podcast. Eu não quero mais conversar com a Larissa. Porque teve uma paciente, inclusive, que eu até falei pra ela, a gente não conseguia compreender algumas coisas, né? Aí eu falei, mas tá, beleza, quando você vai numa hamburgueria, você come quantos hambúrgueres? 2. Dois? Querida. Aí eu não assim, consigo. Eu não sou restritiva, mas calma lá 2 também. é muito, né? Porque eu quero acompanhar meu namorado e tal. Beleza, mas você tem que entender que seu namorado é homem. Mas você sabe que é uma das brigas recentes com meu marido. Não brigas assim, né? Mas ele tenta enfiar na minha cabeça que o metabolismo dele é diferente, que ele come mais, porque ele é maior. E ele fala assim, se eu comer 2 pedaços de pizza, você tem que comer um. Eu falo, não tem como! Eu não consigo. Entendeu? A gente passa raiva, né? Porque assim, o homem piscou, ficou um dia com a boca fechada, ele perde 3 quilos. E você fica lá meses sofrendo e
Mas isso depende também, viu? A gente tem que ver que às vezes tem homens que às vezes, dependendo de como tiver o funcionamento do corpo dele, como que tiver o equilíbrio ali, resistência à insulina que a gente estava conversando, ele também vai ter uma dificuldade de emagrecimento, né? E aí isso tá muito mais ligado também com uma questão de idade, do quanto que ele é ativo, que às vezes o cara joga bola, sei lá, 2 vezes na semana. Então ele veio do futebol e foi com a namorada comer hambúrguer, ele vai comer 2. Acabou de jogar o futebol, né? Sim, Tem verdade. mais fome. Verdade. Então, também é um tabu a gente dizer que eles chegam a uma época que eles ficam tudo barrigudinho, né? Aí não tem Monjaro que salve. A defensora. Não, mas é verdade. Essa questão da questão da comida, né? Da quantidade do homem para a mulher, realmente faz muita diferença. Sim. O metabolismo do homem, geralmente, ele é muito mais rápido, né? Que nem eu falei para vocês em 2022, quando eu perdi os 22 quilos... Pra mim, eu fiquei maravilhada, assim, tipo, 22 quilos sem atividade física, pandemia, aquela coisa. Mas aí, entrou também essa... Ele fez a dieta comigo. Eu comecei primeiro, porque eu falei, eu preciso mudar, porque eu não tava nem aguentando nem trabalhar. Como eu trabalho com criança, eu me abaixava para tirar foto das crianças, para subir, um beijo com Deus, entendeu? Que não subia. Eu sentia dor no peito, eu sentia as pernas doendo. Aí eu falei, não, chega dessa vida. E aí ele começou a fazer. Dessa vez agora, quem tá fazendo primeiro é ele. E eu que tô demorando para entrar no ritmo, entendeu? Mas eu acho que é por conta dessa questão da compensação, a gente tá cansada, né? Tem a questão que depois dos 40, na verdade, depois dos 38, o corpo da mulher muda bastante, né? Essa questão de hormônios, essa parte hormonal. E eu acho que isso tudo prejudica também a mulher, não favorece nada a vida dela, né? A gente fica à mercê. Eu acho que para essas coisas funcionarem, as pessoas que moram juntos, né, geralmente um casal, namorados, eles têm que estar alinhados, né? Não adianta um estar fazendo dieta e o outro comendo um monte de tranqueira. Sim, né? concordo. Porque um puxa o outro, Sim, né? sim. Até para incentivar. Senão é muito difícil. Até mesmo para fazer os Para procedimentos fazer, estéticos. Você não acha? Exato. O que eu mais Você não não vê? sei se na sua clínica é assim, mas assim, o que vem de mulher para tratar que fala assim, ai, ó, só que é escondido do meu marido, ele não pode sempre. saber. Aí Elas eu não penso, passam nem o cartão. É Com sério? medo, eu ele vê na penso, fatura. gente, mas Mas, gente. às vezes vai fazer um lábio, o lábio fica inchado. Esconde como do marido, gente? Não tem como. E o Não pior tem é como. a Foi desaprovação, uma alergia, né? tomei uma picada. Mas, ó, posso te falar? Eu tô falando assim agora que eu lembrei. Sim, a Michelle vai relatar a história da vida dela toda. Não, em 2018, vou ser muito sincera, em 2018, aqui em Santos tinha uma rede de uma clínica, né, de De emagrecimento e tal. E aí o pessoal do hospital, tava todo mundo indo lá. E as médicas falaram, vai lá, Mi, vai lá, não sei o quê. Aí eu fui. Cheguei lá, passei na nutricionista, passei não sei o quê, fechei um pacotão. Tu falou pro teu marido? Claro que não. Eu não falei nem pro meu. Ele descobriu depois, aí ele ficou louco comigo. Você fechou um pacote absurdo e não Não, e conversou eles acham comigo." besteira. E aí Exato. isso trava a pessoa. Trava tanto de você fazer a dieta, de aderir o plano nutricional que a Foi o que aconteceu. te passa, como te trava de você investir de fazer um procedimento estético. Eu Às vezes paguei e tá não te fui, incomodando. Lilian. Olha que Caramba. absurdo. Eu paguei e não fui. Então, agora, imagina se ele soubesse, eu tenho certeza que ele ia te incentivar. E talvez você seguisse. Foi o que aconteceu esse Melhor. ano. Esse ano, então, eu não fiz em 2018. Aí, no início do ano, essa empresa ligou para oferecer um serviço novo. Aí eu brinquei. Eu falei assim, eu não fiz nem em 2018, vou fazer agora. O que eu paguei tá valendo ainda? Tu acredita que valeu? Ai, que bom. A mulher fez um pacotão para mim. Franquia, né? Ela fez um pacotão pegam. e aí eu consegui fazer. Foi muito bacana. Foram 3 meses de acompanhamento, que era o que eu tinha fechado. E eu consegui fazer. Por isso que eu falo que o procedimento estético, realmente, quando tá alinhado com a alimentação, faz toda a diferença. Às vezes ele é o pontapé inicial. Às Exato. vezes não é o que você tem que começar. Muitas vezes a gente faz uma consulta lá bem personalizada e às vezes não é o que você precisa começar. Às vezes você precisa realmente passar no médico, no nutricionista. Mas quando você faz qualquer procedimento, cara, pode ser uma drenagem, que geralmente é um momento que você vai para relaxar. Sim. Você tá se dando um sistema de recompensa que não é diretamente ligado à alimentação. E isso
te motiva a se cuidar. Mas você sabe que mesmo assim, às vezes eu me sentia culpada de estar lá, porque eu falo assim, gente, eu tô parada sem fazer nada. Mas A culpa. A culpa Psicóloga. a culpa vem, porque você tá tão acelerada, que você fala, meu, mas eu tô aqui parada sem fazer nada, eu podia estar produzindo nesse tempo que eu tô aqui recebendo uma massagem. Então, mas às vezes, algum procedimento que você faz é só o pontapé inicial. Sim. Eu faço bastante a parte de cirurgia, de emagrecimento, né, a lipo, e às vezes é o que falta para o paciente realmente virar a chave. Ele vê, ele tem uma melhora, porque é uma melhora imediata. A lipopapada, você A fala, lipo de né? papada, exato. E aí, Preciso. a partir daí, o que acontece? Ele entra numa academia, ele vai procurar um nutricionista, ele começa a ir fazer procedimento estético, corporal. Porque é o que falta para virar a chavinha e ele começar a se olhar de novo no espelho, né? Ele se olha, vê o que ele gostaria, né? Ele consegue ver ali, ele vê que ele tá melhor e aí ele vai querer melhorar fala mais dessa lipo e de mais. papada, porque você comentou até hoje do perfil, né? Do perfil. Porque quando eu emagreci bastante, eu fiquei com muito excesso de pele aqui, até parecia um galo, né? Que a gente fica... Esse podcast vai ser censurado. Vamos colocar um desenho do galo. Não, mas é verdade, porque fica tão murchinho aqui, porque meu rosto sempre foi muito cheinho, né? Então, a gente tem essa papada. E quando você emagrece, é incrível. A primeira coisa que murcha é isso daqui, fica feio. Fica. A lipo, ela ajuda a remover a gordura, mas em alguns casos, fica realmente essa pele. E aí, de duas, uma, né? Ou você precisa ir para a parte cirúrgica mesmo para remover, ou a gente vai alinhando com bioestimulador de colágeno ou fios para dar uma tracionada, dependendo desse grau de flacidez, tá? Mas a lipo é sensacional. Porque as pessoas, quando elas emagrecem muito, elas perdem muita gordura no rosto, né? No corpo, Eu assim, acho que é braço, essas coisas, a né? primeira coisa que a gente começa a ir perdendo, né? É o rosto. O rosto afina, o pescoço dá aquela murchadinha. Dá pra gente fazer uma analogia com um sofá. A gente compra um sofá. Ele vem lá todo esticadinho, com aquela espuma bem grande, assim. Aí você vai sentando no sofá todo dia, né? O que acontece com a espuma? Vai descendo. Vai murchando. Vai murchando. Aí o que acontece com aquele suede que tá em cima? Fica todo enrugadinho. É o que acontece com a nossa pele. Sim. Então, todo lugar que a gordura tá ocupando espaço, quando ela vai embora, aquela pele vai sobrar, né? Então, por isso que muitas vezes a gente emagrece e não é suficiente pra gente gostar do que está vendo ainda no espelho. Exatamente. E aí que entra A a parte parte estética estética. realmente pontual pra gente conseguir refinar aquilo e você ter o resultado que você espera. E hoje, tanto na estética facial quanto na estética corporal, existem vários tratamentos que ajudam a firmar essa pele também, né? Para não ficar com aquela pele tão... Como é que se fala? Enrugadinha, né? Existe. Tem os bioestimuladores e tem as tecnologias, né? O bioestimulador de colágeno é aquele que eu te perguntei se era o que o Gianecchini fazia, né? Isso, esse aí. Esse daí ficou na minha cabeça pra sempre. Bioestimulador é vida. A partir dos 30, 35 anos, todo mundo tem que fazer. Principalmente jovem por ainda, ser não preventivo. Sabe o que acontece? Chega um determinado momento que a pessoa vem te procurar quando já está bem difícil, né? E aí ela acaba gastando mais, porque ela precisa de mais produtos, ela precisa de mais sessões. Então, quando a gente faz uma coisa preventiva, né? Vai alinhando isso ano a ano, é muito mais fácil e financeiramente é muito mais viável. Isso vale também para a saúde, né, Clara? Quando você faz um planejamento alimentar preventivo, né? Eu ia Pensando falar só sobre isso. no Exatamente. dia a dia. Então, na verdade, tudo que é correlacionado à saúde, nós deveríamos pensar em prevenção. A gente nunca deveria esperar ficar doente para poder tratar, né? Isso com qualquer coisa. Eu até estava vendo um vídeo ontem falando sobre câncer e tudo mais, prestar atenção. E uma menininha, acho que de 12 anos, perdeu o braço porque ela tinha câncer e ela começou com um pequeno caroço no braço. Nossa. Então, assim, se a gente, logo que acontecesse qualquer coisa, tanto na minha área quanto na delas, acredito eu, se acontecesse qualquer coisa e a gente já fosse no médico, já fosse fazer exames, já fosse ter essa prevenção,
seria muito melhor. É que, infelizmente, aqui no Brasil, nós não temos essa cultura da prevenção. Então, você ficou doente, vai no médico. Aí o médico trata com medicamentos. Então, já existe muito isso. Então, assim, a gente desmistificar isso acaba sendo um pouco mais... Como eu falei, como a gente falou no começo do podcast, tá melhorando bastante. As pessoas estão começando a procurar ter um pouquinho mais de consciência de todo um contexto ali pra gente conseguir realmente... tratar com antecedência. Até porque, na verdade, está se criando a indústria do wellness, né? Sim. Então, tem várias coisas, não é só na questão da nutrição ou da estética. Tem a questão dos exercícios, né? Várias academias, estúdios de pilates e tudo mais. É uma indústria, mas eu acho que é uma indústria do bem. Ela precisava vir, né? Que, na realidade, o que acontece hoje é que a gente tá muito imediatista. Sim. Então, a gente, por causa desse estilo de vida muito acelerado e por causa de ter a tela do celular ali disponível e a gente se comparar o tempo todo, isso faz a gente esquecer quem a gente é, esquecer da nossa rotina e querer aquele resultado para ontem. Então, essa questão da prevenção acaba ficando para reparação, realmente. Exato. Né? E aí veio esse mercado da estética regenerativa, da saúde integrativa, que é justamente para a gente tratar essa questão da prevenção de uma forma a longo prazo mesmo. Mas eu acho que a mentalidade das pessoas hoje em dia está mudando, né? Elas estão focando mais em saúde, em longevidade. Então, eu acho que acaba tanto para a área da Clara, a sua, a minha, eu acho que isso é muito mais fácil. As pessoas estão mudando um pouco esse conceito, né? De tratar para prevenir. Sim. Isso pra gente... Da questão da longevidade. As pessoas estão vivendo mais, né? Foi o que a Lili falou. As pessoas estão vivendo mais. E é aquilo que eu sempre falo também. Não é a questão de você viver mais. É como você quer viver esse tempo que você fica aqui. Exato. Né? Então, é você viver com saúde, você ter disposição, que nem você mesmo comentou que na época que você passou pelo processo, não conseguia nem trabalhar, que é algo que realmente a gente precisa. Mas, assim, às vezes você quer ficar com seu filho, você não tem disposição para fazer o básico. Mas tem muita gente que, mesmo sabendo que não está conseguindo desempenhar esses papéis, elas continuam nesse sedentarismo, né? E aí eu acho que realmente entra a questão do apoio psicológico, né? Sim. Para dar um suporte e tudo mais. A mulher, ela é mais sobrecarregada do que o homem hoje em dia, né? São muitos papéis numa pessoa só, né? Então, isso é até difícil. Eu fui até estudar psicanálise. Que legal. Porque realmente é para entender o que os pacientes chegam com a queixa, porque nunca é aquela queixa, nunca é só uma celulite, nunca é uma gordurinha, é sempre a amiga que emagreceu e ela não, o marido que falou que ela colocou um shorts e ele viu que a perna não estava boa, então é sempre... Short é uma coisa que eu não uso mais por causa disso. Quando eu trabalhava não porque ele falou alguma coisa, mas porque eu me senti desconfortável mesmo. Então, mas quando eu trabalhava, já trabalhei numa loja de roupa, né? E muitas mulheres não usavam camiseta regata por conta do braço. Eu não uso. Falava, gente, cara, não... Pode perceber, mas aquela coisa, assim. Em foto, tá sempre com o bracinho pra trás, pra não aparecer, mas né? Isso no estúdio eu também recebo bastante cliente, quando vai fazer as fotos. Tira a minha papada. Tira o meu braço aqui. Eu falo, gente, vou te mandar butilada, né? E eu ainda brinco. Eu, às vezes, por exemplo, assim, quando eu tô em evento fotografando, o pessoal fala assim, me deixa bonito, passa o Photoshop, né? Tira meu nariz, tira não sei o quê. Eu falo, eu vou te passar um telefone. É de um cirurgião plástico, ele consegue resolver tudo isso pra você. Mas isso aí também entra um pouquinho, a gente precisa entender algumas coisas, porque existe muita cobrança, tanto interna quanto externa, principalmente em nós mulheres, mas é aquilo que a gente estava conversando no carro. Por que as mulheres emagrecem tanto e ainda não se sentem Eu ia fazer essa pergunta até pra Lili. Né? Então, por que elas não se sentem ali satisfeitas com, né, mesmo já estando magras? A gente tava até conversando que a gente tem pacientes com esses estilos, tem as canetas também, que hoje em dia tá emagrecendo com mais facilidade ali, que veio para auxiliar. E não é porque você tem um sobrepeso, obesidade, que você não possa se sentir bem com o seu próprio corpo, né? Eu sempre falo também que é importante a gente se amar e não se odiar para poder cuidar da gente. Sim. Mas eu falei isso essa semana pro meu marido. Apesar de eu estar acima do peso, é a primeira vez que eu me sinto confortável com quem eu sou. Sim, maravilhoso. Entendeu? Eu sei que eu preciso melhorar muito a questão da saúde. Não é nem questão só da estética, a questão da saúde. Mas eu hoje me sinto muito mais confortável com a minha imagem do que 5 anos atrás.
Então, para mim, não é uma justificativa, né? Eu sei que eu preciso melhorar, tenho coisas no processo aí para fazer, mas hoje eu me sinto melhor, eu me sinto bem com a minha imagem. Foi até daí que veio o slogan da nossa clínica, né? Que é a beleza de ser você de verdade. Isso. Porque ninguém tem que nada. E estética não tem padrão. Sim. E o que a gente precisa ver? O que é saudável para você e como que você tá se sentindo confortável também, né? E tudo tem seu tempo. Não significa que você precisa emagrecer e ser a Gisele Bündchen. Não é isso. Mas aí eu acho que a gente já entra numa questão cultural também, né, Lilian? Exato. Porque assim, a gente vive num mundo onde as mulheres têm um estereótipo. Elas têm que ser bunduda, peituda, cinturinha fina. Mas esse qualquer estereótipo muda, você já percebeu? Cada Sim. época ele tá Mas de um se você jeito. não, mas se uma mulher não tem esse estereótipo, ela, por exemplo, não pode ser líder de uma equipe, ela não pode ser chefe no trabalho, porque ela não tem a presença que o comércio exige, entendeu? Isso é uma coisa que precisa ser bem trabalhada hoje. Acho que essa questão do estereótipo e da questão do padrão de beleza tem mudado bastante, Sim. graças a Deus. Sim. Até porque se a gente volta lá no 1920, os quadros eram mulheres mais robustas, eram mais Não, bonitos, até mais Depois antigos. passou aquelas Aí depois mulheres bem esbelta, magrinha e hoje já é aquela mulher mais violão, exato. né? Então, assim, eu sempre falo para minhas pacientes, não siga tendências de estética, porque a tendência vai passar. A gente segue tendência no cabelo, porque depois a gente pinta, o cabelo cresce. Sim. Mas você faz alguma coisa no seu corpo, no seu rosto, e aí? A tendência vai passar e você faz o quê? Sim. Não é assim? Não dá pra Exato. seguir um padrão, né? Não é que nesse nem momento roupa. é isso que funciona, vamos fazer. Até porque o que funciona pra mim pode não funcionar Exato, pra era Lilian, o que pode eu ia não falar. funcionar Exato. pra Mas o que Clá, a gente não né? pode negar é que estética não é futilidade. Não. Que nem muita gente fala. Porque em 3 segundos a pessoa vai te julgar. Que nem a Mi falou, você não consegue pegar um cargo numa posição, às vezes pelo seu biofísico, né? Enfim, então você precisa investir na sua imagem. A gente Exato. hoje vive na era da imagem e a gente é julgado em 3 segundos. Sim, Então, cara, como que você quer que as pessoas te julguem quando ela te olha? Né? É, porque a imagem, querendo ou não, gente, não tem como você conhecer o ímpeto da pessoa dentro olhando a primeira vez. Exato. Você vai julgar a imagem. É lógico. Né? E não que a gente... É o que eu sempre falo. Existe muito uma linha tênue de existir uma cobrança, mas essa cobrança seja uma maneira positiva, né? Que vai te levar para outros lugares, vai te deixar melhor, vai melhorar a sua autoestima. E é por isso que acredito que as meninas façam o mesmo. Também a gente traz muito esse olhar para dentro do paciente, né? Então, entender o que é legal para você. E até ia comentar, porque às vezes no meu consultório chega, e no de vocês também deve chegar ainda mais, pessoas que vêm com uma foto de um corpo e falam assim, olha, eu quero ficar assim. Mas isso não Aí eu falo, acontece só então, com você, querida, não. Eu Acontece quero com foto, a né? vontade de Angelina Jolie. Eu falo, querida, não dá. Ontem, Não inclusive, dá. Não vai eu rolar. comentei sobre isso, que teve um parto que eu fotografei, que a paciente chegou, me mandou uma foto do parto da Sabrina Sato. Oxi! Eu quero assim. Aí eu falei assim... Meu bem. Querida. Muito bom. A gente, com delicadeza, explica, olha, são ambientes diferentes, a luz vai ficar diferente, a cor do campo é diferente, porque tudo isso influencia. Lógico. Mas as pessoas, elas se espelham, que nem você falou, né, que hoje a gente tem tanta excesso de informação aqui no celular, tanta comparação, que a mulher, ela acha que tem que ser igual aquilo, e não Sim. vai ficar. Não tem como, não tem entendeu? como. Ah, mas eu comprei, eu tô usando a maquiagem. Não tem problema se você usar a maquiagem da pessoa. Pode se maquiar com o maquiador dela, não vai Mas ficar não vai igual. ficar igual. Sim. E não, Porque e aí... cada uma... nós somos indivíduos completamente diferentes um do outro. Não, e entra naquilo, né? Por que você quer ficar igual aquela pessoa? Qual é a sua necessidade? Por que você não quer ser você melhor? Por que você não quer melhor você? Ao invés de comparar... Ao invés de comparar com o outro, mas é não verdade. Isso é uma questão, porque quando ela chega pra mim, por exemplo, e ela quer fazer um tratamento, porque a amiga dela fez, ou porque não sei o quê, não é porque ela quer. Eu posso entregar o melhor resultado. Ela pode perder, ficar sem barriga ou com o bumbum empinado. Ela não vai ver essa melhora. Porque não é ela que deseja aquilo. Então, ela não nota essa diferença. E aí ela vai te criar um problema, Exato, né? lógico que vai. Porque ela nunca vai estar satisfeita. Ela nunca tá Ela satisfeita. nunca Isso vai deve estar. acontecer muito contigo, né? Muito. Eu falo isso, né? Às vezes o paciente chega pra mim e fala assim, Letícia, o que você acha que eu poderia melhorar? Eu tento jogar pra ele. Me diz você, o que te incomoda? Porque assim, às vezes eu tô avaliando, o tempo inteiro que eu tô conversando, eu tô avaliando. Às vezes eu vejo um desvio no nariz, por exemplo. Ela tá analisando a gente. Tá, com certeza. Eu pareço legal, mas eu faço botox mentalmente com você, tá? essa frase. Ela deve estar fazendo uma lipo em mim aqui, ó.
Muito bom. Mas então, por exemplo, eu vejo um leve desvio no nariz. Eu poderia melhorar, com certeza. Mas ela chegou para mim se queixando da boca. Ela nunca pensou no nariz dela. Então, se eu crio esse problema para ela, por melhor que eu faça, ela nunca vai ficar satisfeita, porque o nariz dela não era um problema. O problema era o lábio. E outra coisa também que tem no mercado da estética é o paciente vai com a queixa do lábio, como você está falando, e você quer apontar a queixa do nariz. Puta, o paciente nunca viu o nariz. Aí ele começa. Ai, porque meu nariz? Aí ele vai tirar foto contigo, não, porque meu nariz. Aí ele vai passar na nutricionista. É meu nariz. Tudo é o nariz. Ele esquece da boca. Não, e você faz o procedimento ficar lindo. Só que aquilo não era um foco. Então, agora, tudo ele vai olhar o nariz. E ele não vai ficar satisfeito. Não vai. Não vai. Aí tu arranjou um problema pra tua cabeça se tu fizer um negócio A gente desse. arruma todos os dias. Já não basta o nosso, a gente arruma dos pacientes. Ai, meu Deus, vocês gostam de problema? Misericórdia, gente. Não, mas, ô Lê, acontece de chegar muitas pessoas com erros de preenchimento pra você? Muito. Assim, agora tem mudado um pouco. Eu acho que a maioria dos profissionais está focando na naturalidade. Mas não adianta só preencher, sem você fazer um planejamento, né? Eu acho que hoje a base de um bom harmonizador é o planejamento, né? A gente tentar realçar pontos que estão com deficiência para você embelezar e não querer transformar em uma outra pessoa. Entendi. Né? E assim, procuram mais homens ou mulheres para vocês? Hoje tá igual? Ainda é mais mulher. É mais mulher. As mulheres são mais insatisfeitas. Mas... É que eu acho que o homem não tem essa porque... consciência, né? Eu queria, às vezes, tipo assim... Eu acho que é meio... eu acho que é um pouco de tabu para os homens e isso tem mudado, né? Assim, não sei se a Li recebe mais... tem recebido mais homem, mas para mim, no consultório, eu acho que tem mudado. Eles estão ficando mais vaidosos ou estão demonstrando mais e querendo ficar melhores. Lá vem muito amigo, né? Então, o pessoal que são meus amigos, eles acabam vindo, porque já tem uma intimidade, aí falar, então vou aproveitar para me cuidar. Ou as minhas pacientes falam assim, eu vou ficar bonita e aquele homem barrigudo na minha casa, traz pra mim. Muito bom. É verdade, é verdade. Não, tem isso também, né? Porque se um se cuida, os dois têm que se cuidar, né? Foi o que a gente tava falando. A gente falou mais cedo, né? Que... Um impulsiona o outro, né? Não, e eu realmente percebi isso no consultório, né? Tanto que eu sempre falo, se seu marido conseguir vir, manda ele também. Porque as mulheres, elas conseguem seguir mais o plano alimentar, treinar, se o marido ou quem mora junto, tá junto. Mas isso é um fato. Eu vou te falar por mim, agora tá muito mais difícil. Mas eu acho que realmente é aquilo que eu falei pra vocês. É a questão do estilo de vida que eu tenho hoje, né? A questão da ansiedade, dos compromissos e tudo mais. Ele tá fazendo direitinho. Dessa vez ele fez. Da outra vez... Então a gente vai pegar na sua orelha pra você fazer também. Mas da outra vez foi um baque pra mim, porque assim, eu falei, eu vou mudar. E eu mudei assim a chave, claro, né? Quando eu olhei os meus exames, eu falei assim, meu Deus, se eu não mudar, eu vou morrer. Entendeu? Mas às vezes a galera toma um susto, né? Tudo é uma questão de prioridade. Você tem noção que eu tive que colher 3 vezes o exame de sangue, porque o meu triglicérides, eles não conseguiam medir por conta da quantidade de gordura que tinha no exame? Porque aí fica... Não Juro por Deus. Fica que nem um leite, assim. Aí a máquina não consegue ler que dá muito alto. Aí me ligaram, você tem que colher de novo. Aí eu falei, tá bom, vou colher. Mas, tipo assim, na minha cabeça ingênua, eu achei que aquilo era normal. Aí eu levei os exames, realmente vi que tava bem alterado. Meu triglicérides naquela época tava 900 e tralalá. Meu Jesus! Era isso mesmo, isso foi em 2021, 900. Michele, eu tenho os exames pra te mostrar. Céu. Aí eu cheguei na gineco que eu ia, a doutora Ludmilla, um beijo, doutora Ludmilla. E ela falou assim... Como é que você tá viva? Aí eu falei, como assim? Você pode morrer a qualquer momento, você tá entupida de gordura. Aí foi quando me deu a chave. Meu marido fala que falta eu ter essa chave de novo pra fazer essa mudança. Mas é muito isso mesmo. Porque a gente não tem. Mas você vai esperar vir um exame, um resultado vou. assim? Vai, porque a gente relaxa, né? Eu ia falar isso a agora. A gente relaxa. A gente toma o susto e relaxa. E vem muito daquilo que eu falei também, tem a cultura, né? Exato. Aqui, infelizmente, tá melhorando, né? Espero que melhore ainda mais. A gente tem essa cultura de olhar os exames e olhar lá o valorzinho de referência. Tá dentro da referência? Não. Tá, ok. Referência e aí de as doença, pessoas, né? Não saúde. Exatamente. Estão começando a criar um pouco mais de consciência. Eu sempre falo, tá fora ali dos valores, é porque você ou não tá doente ou tá doente. Só que você vai esperar ficar doente?
Então, vamos tentar prevenir isso e vamos tentar ficar numa faixa que você fique saudável, né? Então, acho que tá melhorando um pouquinho, mas é aquilo. Tem pessoas que ainda precisam tomar um sustinho. Esse exemplo dentro de casa. Na época da faculdade, eu levei o exame da minha mãe e estava exatamente assim. E durante muitos anos, ela ficou com o colesterol muito alto. E eu não tomei remédio. Não tomava remédio, ela não ligava. Até que, espero que isso não aconteça com não, você. é um AVC. Do meu coração, ela infartou. E aí, minha mãe infartou, colocou um stent. Minha mãe hoje é um dos meus melhores casos que eu tenho, que eu sempre mostro para minhas pacientes, do como é possível a gente mudar, né? Ela mudou o estilo de vida, faz controle com a nutricionista, passa nos médicos, e hoje os exames dela são normais, ela perdeu mais de 20 quilos e ela começou a se cuidar. Foi aquilo que a gente falou do start. E aí, o que a gente vê? Que sabe o que falta nessa correria do dia a dia? Do tipo, muito trabalho, muito isso. Se priorizar. Falta você deixar na sua agenda, porque se você não colocar, ninguém vai colocar por você. E se você não se cuidar, você não consegue cuidar do próximo e nem trabalhar. Exatamente. E ontem até a psicóloga falou isso pra mim, né? Ela assim, você tem que se priorizar. E eu ouço isso diariamente, assim, todo mundo falando, você precisa se priorizar. Beber água, Michele. Parece clichê, né? Vamos beber água. Então, mas assim, mas eu acho que a mulher, ela única. tem... tu viu? Eu falei que era enfeite. Deixa... A gente vai conseguir. Mas eu acho que a mulher, ela tem esse papel de querer cuidar sempre do próximo e esquece dela própria. Eu falo que, como eu trabalho com mães, a mulher, naturalmente, ela tem essa questão mais maternal, né? Vou cuidar do meu marido, vou cuidar da família, vou cuidar do meu trabalho, vou cuidar de todo mundo. E ela se esquece de botar... Pode se esquecer. Eu sei. A gente tem que se priorizar, porque assim, senão você não consegue cuidar de ninguém. E a gente se compara com as mulheres de antigamente, que ficavam mais em casa e tinham mais tempo pra cuidar. Não, elas só viviam em casa, né? É que até tinha uma outra que trabalhava e tal, mas eram poucas. Difícil. Agora, hoje, com a nossa vida, se a gente não se priorizar, você não consegue cuidar de ninguém. Hoje é difícil uma mulher que seja só dona de casa. Exato. Né? A gente é 1000 funções. Às vezes eu queria ser só dona de casa. Queria ser esposa troféu, dona de casa, não. Não, eu gosto de cuidar da minha casa. É que eu tô tão atarefada com outras coisas que hoje em dia eu não cozinho mais, eu não olho mais pra minha casa do jeito que eu olhava antigamente. Porque isso é uma diferença. Eu sinto falta disso, porque era bacana então, também. mas isso é a falta de planejamento. Porque você pode, no domingo, que é um dia que, teoricamente, você tá um pouco mais domingo eu quero tranquila. dormir, amiga. Então, mas temos também, esse problema. Tira ali 1, 2 horinhas, faz suas marmitas, já deixa pronto. Porque realmente é difícil você todo dia ter que ir lá no Ela fogão tá falando com a cozinhar. minha outra nutricionista que eu fui. Não quero. Mas assim, eu... Particularmente, eu não cozinho todo dia, porque eu tenho preguiça, a gente tem nossos afazeres, a gente tem outras coisas para fazer. Então, chega o final de semana, eu tiro 1, 2 horinhas, eu cozinho tudo, deixo tudo marmitinha, prontinha para a semana inteira. E durante a semana você vai só tirando. É uma forma de você conseguir ir se educando. Exato. Entendeu? Na verdade... É um primeiro passo, A pessoa acho. também precisa entender, que nem você falou, hoje a minha rotina mudou. É entender como que é a sua rotina. Eu sempre falo, não adianta nada você querer fazer uma dieta super restritiva, ou então fazer um monte de coisa. Eu sou uma pessoa que trabalho, sei lá, CLT, entre 8 horas, eu tenho que acordar 7 horas pra pegar ônibus, pra fazer o quê? Não, eu tenho que acordar 4 horas pra treinar, e aí quando eu sair do trabalho eu tenho que fazer mais um monte de coisa, e aí a pessoa cria um cenário na cabeça dela que ela acha que ela vai conseguir, quando ela vai colocar na prática dentro da rotina dela, ela não consegue. Então, eu sempre falo, você tem que ter muito claro o que você consegue fazer hoje em dia, o que dá pra gente fazer, pra gente poder encaixar tanto a tua alimentação quanto o teu treino. Cara, não tá treinando? Você conseguiu treinar uma vez? Cara, tá legal. Depois a gente melhora. Se você conseguir só adicionar um pouco de fruta, legumes, beber um pouco mais de água... Tá show, entendeu? Então, acho que as pessoas também voltam a falar daquela questão da cobrança. Olha lá, a mocinha blogueira tá acordando 4 horas da manhã pra fazer não sei o quê, aí faz marmita no domingo, aí faz isso e o quê. Aí a pessoa quer fazer o quê? Copiar. Quer fazer igual. Aí uma semana ela faz, caraca, na próxima semana já não faz mais nada. Não consegue manter. Não consegue. Rotinas diferentes. Não consegue né? manter. Então, acho que até também por questão dos estímulos que tem, né? A pessoa não consegue manter. Eu falo porque, assim, tem semanas que eu realmente pego pra cozinhar, monto minhas marmitas, faço tudo bonitinho, faço da segunda semana, na terceira já começa a me dar uma preguiça. Aí começa a enjoar da comida. Aí começa a não sei o quê. Aí eu falo, quer saber de uma coisa? Chega, não vou fazer mais nada. E outro ponto importante que eu deixo bem claro para o paciente dentro, geralmente, processo de emagrecimento, né? Que a gente trabalha um pouco mais essa parte comportamental. Eu sempre falo para ele, você vai errar. Você vai errar.
Porque o que acontece muito? Que é o modo ativo CLT que eu brinquei. A pessoa tá fazendo tudo certinho. Ela errou, acabou tudo. Não consigo mais fazer dieta, não consigo mais treinar, não consigo mais fazer nada. Então, ter esse pensamento de que, cara, tá tudo bem um dia eu não ir treinar porque eu trabalhei um pouco mais. Tá tudo bem um dia. Tem dias que eu não como legumes e vegetais, mas 80% dos meus dias eu como. Tem dia que, sei lá, a gente vai pra São Paulo, vai ficar muito tempo sentada, vai pra uma viagem. Eu não consigo beber 2 litros de água, mas nos outros dias eu bebo 2 litros de água. Então, o importante nesse processo é sempre você saber voltar para onde você estava. Vocês acham que, por exemplo, assim, o ambiente influencia? Por exemplo, se a pessoa... A gente tá falando sempre do marido aqui, de estar um do lado do outro para fazer a dieta, mas se você acha que, tipo, se relacionar, ter amigos que estão nesse mesmo processo ou que têm a mesma linha de raciocínio, faz a diferença no tratamento? A gente vive isso, não? No BNI, a gente Exato. vive exatamente isso. Exato. O poder da ambiência para o empresário é bizarramente importante. A gente tem que estar rodeado de pessoas que têm a mesma visão de vendas, de crescimento, de gestão. E aí, isso também reflete no nosso estilo de vida. Se você tem amigos que só são sedentários, que só saem para comer... Balada, bebedeira, né? Saiu um estudo recente falando sobre isso, né? Que era mais voltado para a área da nutrição e tal, né? Mas saiu um estudo recente falando que se você tem amigos com sobrepeso e obesidade, a probabilidade de você ser também é muito grande. E você pode olhar, se você for prestar atenção, quando você for num bar, num restaurante, você já deve ter essa percepção. Mas quando você for num bar, percebe as rodinhas de amigo. É todo mundo muito parecido. Sim. E até esteticamente também. Então, essa parte da ambiência é muito importante. Eu consegui também, né? O meu processo foi muito importante porque eu entrei no CrossFit. Então, a galera já tinha outra mentalidade, gosta de treinar. Então, essa parte da ambiência me ajudou muito, porque minhas amigas só queriam cachaça, mas eu bebi umas cachaçinhas de vez em quando, mas também treinava. Entendeu? Certo. Equilíbrio. A vida é feita de equilíbrio. Exatamente. Não, eu tô só na parte da comida mesmo, por enquanto. Esse negócio. Eu parei de beber em 2010. Hoje agora 2011. Eu não bebo mais, não. Não bebo, assim, bebo um chopinho uma vez. Eu tomo um vinhozinho, tenho a quarta do vinho com meu marido. Você também tem a quarta do vinho? A minha sogra também faz a quarta do vinho. No nosso próximo podcast, da nossa próxima palestra, a Mi vai estar uma outra pessoa. Ah, meu Deus do céu. Faço uma aposta aqui, Vocês querem fazer um estudo de caso? Podemos, hein? Podemos. Não é? Olha, eu vou falar pra pegar a Mi pra ser paciente mas modelo. eu, assim, falando do ponto de vista da pessoa que tá do outro lado, é muito difícil emagrecer. É muito difícil, não é fácil. É muito difícil porque a gente realmente coloca vários empecilhos. E a gente não percebe. É que, na verdade, emagrecer não é difícil. O difícil é você se manter constante. É você se manter naquele porque peso. eu consegui, em 2020, Exatamente. eu perdi 22 quilos em 6 meses. Sem cirurgia, sem nada, eu perdi a mesma coisa que um bariátrico, né? Tanto que a minha médica falou assim, você perdeu muito peso, muito peso. Foi como se você tivesse feito uma cirurgia. Mas você tinha um propósito, certo? Eu tinha um propósito de não morrer. Então tá te faltando um propósito. Não quero esse propósito de novo. Não quero esse susto de novo. Esse de novo, não. Não precisa ser esse, mas um propósito próprio, assim. Eu acho que o que falta, às vezes, é isso. E vou te falar, até tem o propósito. O problema é o raio de, tipo assim, da praticidade. De comer, de ter aqui, tipo, é só ligar. Hoje a gente tem... Desculpa. Isso daqui é um absurdo pra gente, né? Porque a gente abre... Antigamente, aqui na região, a gente só tinha um aplicativo de comida. Agora a gente tá cheio de aplicativo de comida, com cupom de desconto. Aí você fala, por que eu vou cozinhar? Nem vale a pena cozinhar, né? Exato. É mais barato eu pedir uma comida do que eu fazer a comida, entendeu? O tempo que eu vou levar pra fazer é muito maior do que eu ter que pedir. Só que o problema do iFood, né? Vamos falar aqui, mas tem outras marcas também. É o quê? Você tem ali muita coisa ao seu favor. É que nem eu sempre falo do doce, né? Se você tem casa, é muito mais difícil você falar não. Até eu também tenho dificuldade. Não é fácil você ter ali à disposição. Quando você abre o iFood, você tem o quê? Muita coisa. Então, você não vai pedir um frango com uma salada. Você vai pedir um hambúrguer, uma pizza. Por mais que você peça um frango e uma salada... Qual é o problema? Muitas vezes esse frango tá frito no óleo. Ele foi temperado com aqueles temperos que tem industrializados. Molho. Exato. Então, assim, muitas vezes a gente é enganado também pela indústria, né? Achando que tá comendo uma coisa saudável. E o trem não é saudável. Mas você falou um negócio legal também sobre a praticidade. Eu sempre explico isso para os pacientes, né? Eu falo assim, você tem um caminho, né? Então, você tem ali o caminho de ser saudável. Então, você precisa fazer escolhas.
Então, já que você não quer, sei lá, deixar um domingo do seu descanso para fazer marmita, compra. Ah, mas é porque é muito caro. Então, vamos lá, volta aqui. Você precisa fazer uma escolha. Ou você demanda tempo de parar para fazer, ou você gasta um pouco mais de dinheiro e aproveita o seu descanso. São escolhas. A gente é adulto, né? Exato. Você tá pagando pelo teu tempo. descanso. É isso. Né? Você tá pagando para ter aquele conforto de já receber tudo pronto. Já entendi o recado, desculpa. Peço perdão. Mas, gente, vamos falar um pouquinho aí dessas canetas emagrecedoras, que agora tá uma febre, né? Esse papo eu sei que vai render, a gente tem 10 minutinhos para falar, mas vamos falar brevemente, porque, assim, o que eu percebo é que tá desenfreado agora o uso, né? E, assim, na parte da nutrição, Clary, como é que ficou isso? As pessoas estão fazendo direitinho? Você acha que as pessoas estão usando só por usar? É um tema um pouquinho complicado, né? Mas a gente gosta de falar sobre isso, porque tem muita gente usando, tem muita gente que tem vergonha de falar que tá usando, mas é importante procurar Ela pode ajuda. até esconder, mas não tem como, né, gente, falar que não tá usando, porque você percebe que a pessoa um mudou. emagrecimento muito rápido. Mas assim, já de antemão, já digo que eu não sou contra as canetas, porque tem muita gente que me pergunta sobre isso também, se eu sou contra ou não, porque acham que grande parte de nutricionista é contra. E não, as canetas vieram realmente para ajudar as pessoas, né? Só que é aquilo que eu sempre falo, as canetas, elas são um medicamento. É que nem um dipirona, você tá com dor de cabeça, você toma para passar aquele sintoma, mas você não sabe por que você realmente teve a dor de cabeça. O Monjaro e entre outras canetas é a mesma coisa. Você vai tirar o teu sintoma ali, mas você não vai tratar o problema. Então não vai adiantar nada você utilizar a caneta e não tratar realmente o problema, que é a tua alimentação, o teu treino, o teu descanso, que também é importante. A cabeça, né? Por isso que a gente sempre fala dessa questão da multidisciplinaridade. Cara, você precisa ir num médico, você precisa ir numa nutricionista. Ah, mas eu vou gastar muito dinheiro. Beleza, então faz o básico primeiro, depois tu usa a caneta. Porque a gente sabe que é um tratamento que não é tão barato. Ainda trazendo de outros lugares, tem muita gente que está conseguindo ter essa oferta um pouco maior. Acho que por isso que ficou discriminado, né? Das pessoas terem a facilidade de comprar. Então, acabou ficando discriminado o uso, então as pessoas estão utilizando sem saber quantidade, sem saber o quanto que precisa, sem se alimentar direito, né? E a gente faz por conta própria, né? Sem acompanhamento de um médico. Não, mas mesmo fazendo por conta própria, eu escutei relatos recentes de uma pessoa bem próxima que falou assim: eu tô tomando e tô comendo de tudo. Mas eu falei, oi? Porque esse é o problema. Porque tá fazendo Eu falei assim, errado. gente, você tá fazendo completamente errado. E tá Mas, gastando assim, dinheiro, né? Tá gastando. A pessoa tá até emagrecendo. Só que, tipo assim, eu acho que não é de uma forma saudável isso, gente. Porque, como eu falei, a questão da cabeça, né? Não adianta nada você se encher de caneta e emagrecer se tu não mudar a tua mentalidade. Quando você parar, porque não é um tratamento pra vida inteira, né? Sim, É um tratamento pontual, né, para te ajudar naquele momento. Sim. A pessoa... Apesar que hoje eles falam de ser vitalício. Você já viu isso? Já, Não, mas saiu isso, tá? Em doses Isso eu sou baixas, até para estética mesmo. Eles estão falando muito isso. Já li a respeito. Esse é uma questão... A caneta, eu acho que é uma questão que ainda vai estourar muito, mas que nem a bariátrica. Quando você vai fazer uma cirurgia bariátrica, você vai ter que primeiro passar com o psicólogo, você vai passar com o nutricionista, você vai mudar o seu jeito de pensar sobre a alimentação. O porquê que a caneta não é tratada dessa forma? Nossa, seria incrível. E hoje, pensamento, incrível. Você chega lá no médico, seja ele qual for, muitas mulheres às vezes vão até na dermatologista mesmo e estão receitando caneta. Que ficou uma coisa indiscriminado. Por ter muitas ações pela ação dela anti-inflamatória, né? Por causa que baixa a resistência à insulina, eles começaram a passar para basicamente tudo. Até para controle de adenomiose, mas aí a gente sabe que realmente funciona. Porque na questão da adenomiose, a primeira coisa que eles falam é realmente a alimentação. Sim, né? Mas às vezes, se você não ajustar a alimentação, não adianta você passar pro paciente só a caneta, porque ele acha que isso é mas a solução. Aí eu vou falar pela minha gineco, por exemplo. A minha gineco, ela passou a questão da caneta, mas ela indicou também uma nutricionista, porque ela falou que não poderia fazer os dois separados, porque a endometriose e a adenomiose é justamente essa parte endócrina do corpo, né? Então, precisa realmente de um acompanhamento nutricional para você fazer um tratamento da maneira adequada. Porque aí você consegue diminuir as suas dores, diminuir os miomas, diminuir tudo, né? A gente não deveria fugir do básico, né? Que é a alimentação, bem-estar, o sono. E é por isso que a gente vê tanto problema.
teoricamente, pra gente, é uma vantagem, porque elas vão chegar, elas fazem, né, esse emagrecimento excessivo sem acompanhamento rápido. Isso gera muita flacidez facial e corporal. E gera procedimento. E pra gente gera procedimento. Mas não é o que deveria existir. Mas que também é um corpo difícil da gente entregar resultado. É muito difícil. Era a minha próxima pergunta para vocês, porque como o emagrecimento é muito rápido e abrupto, para fazer a parte estética depois deve ser mais difícil, né? A parte estética, ela depende do funcionamento do teu corpo. Se você não se alimenta bem, se você não toma água, se você não dorme bem, se teus nutrientes não estão ok, pra gente ter um resultado é infinitamente mais difícil. Sim. E aí, óbvio, o paciente gasta mais, não fica satisfeito, porque a fulana teve um tratamento com uma seringa, de repente, de um bioestimulador e teve um resultado maravilhoso. A outra já fez 2, 3, 4, faz laser, faz ultrassom, faz drenagem e não chega a 1/3 do que a outra teve, que é toda regradinha. Mas isso também tem um pouco a ver também com o metabolismo, talvez, da pessoa. Tem a ver com o estilo de vida também. Muitas vezes ela vai estar fazendo uso de algum medicamento que ela não tem indicação. Pô, outro dia eu peguei lá na clínica uma paciente, eu fui fechar as medicações, ela estava usando a bombinha Alenia. Aí eu falei, legal, você é asmática? Ah, não. É que a minha vizinha usa, eu tenho tosse de vez em quando. Meu Deus eu uso do céu. também. Aí eu falei, aí morre, não sabe por quê. Exato. Aí eu falei pra ela, mas o que você tem era refluxo. Ela tinha refluxo. E por isso que ela tinha tosse. E aí eu modulei ela pra essa questão do refluxo e tudo mais. Ela fez o acompanhamento com a nutricionista na época que ela tinha. E ela zerou e tirou a bombinha da Alenia. Então, muitas vezes, ela vem com uma medicação que ela não tem indicação. Isso muda toda a fisiologia do corpo. E também tem uma questão metabólica. Às vezes é fumante, estilo de vida. E tudo isso depende muito da entrega. Interfere demais em procedimento estético. Isso é muito perigoso, a gente tem que estar bem... Até por conta, assim, medicamento piorou, né? Mas a galera geralmente chega no meu consultório tomando um monte de suplemento. Eu falo, querido, tá tomando isso aqui pra quê? Nunca fez um exame de sangue pra não sabe saber nem se precisa, mas ele viu na internet que tem que tomar B12. Mas é que nem o pessoal compra aquelas vitaminas de A a Z. Que não servem pra nada. Exato. Uma vez eu fui no clínico, muitos anos atrás, ele é um médico da nossa família, e aí ele falou assim, o meu marido perguntou, você acha que é bom a gente tomar aquelas vitaminas? Aí ele assim, não. Você não sabe pra que você... Você tá com deficiência de zinco? Você sabe se você tá? Não, você não vai tomar, você vai fazer exame. Se você tiver alguma deficiência, a gente vai suplementar. Mas às vezes nem precisa. Esse é o ponto. E aí, a gente se sentiu... Todo mundo ficou de cara quando eu falei que ela usava Alenia, sem ter indicação, porque a gente sabe que é um medicamento controlado. Por que a gente não fica de cara com a suplementação? Por que a gente não fica de cara com o povo que tá tomando a canetinha sem indicação? Exatamente. E acha normal. Porque entra muito naquilo que a gente tava conversando da indústria wellness, né? Porque acabou virando uma indústria por trás de tudo isso, né? Ela que impulsiona tudo isso. As vendas de whey, de suplemento, É o mercado mais bilionário que tem. Eles fizeram um recorde de vendas na pandemia. Sim, e eles só crescem de lá pra cá. Então, e é barrinha pra isso, barrinha daquilo. Essa barrinha vai te dar força, a outra vai te dar energia, a outra vai te dar alegria. Hoje em dia tudo tem proteína, né? Você vai ver a composição. Até água. Proteína e fibra. Até água tem Aí proteína. você vai ver a composição. É pior do que Péssimo. comer um chocolate, né? Que nem aquele, não vou falar bolacha, mas tem uma bolacha aí de uma marca muito famosa no Brasil, que tem até um nome Fit no final, e de Fit ela não tem nada. Ela é pior que a Mono. Açúcar puro, entendeu? Eu adorei, porque ela era açúcar puro, entendeu? Eu super, na época que eu tava cozinhando em casa, eu super fiz. Peguei ela, comprei, fiz base das tortinhas que eu tava fazendo, achando que eu tava arrasando. Só que não, gente, não tem nada a ver. Não, e aí a pessoa tá gastando um dinheiro, às vezes, que nem... Quanto tempo que ela ficou gastando dinheiro com a Alenia e entre outros suplementos ou medicamentos, que ela podia estar simplesmente o quê? Comprar uma marmita. É verdade, né, Já resolveu o refluxo dela. Porque o que acontece? Às vezes a pessoa, ela pensa o quê? Ah, não, eu sei. Então não preciso procurar um profissional da área da saúde. Então ela vai, tipo, meio que levando. Aí ela vê na internet, né? Aí ela vê na internet, o doutor fulano de tal, que tu nem sabe se é formado ou não, porque eu posso colocar o que eu quiser aqui na internet. Tem isso e posso também. falar sobre o que eu quiser, porque não tem, pelo menos que nem o conselho de nutrição, eles não vão atrás das pessoas, eles só vão atrás do nutricionista pra encher o saco, né? Então...
você pode colocar o que quiser na internet. Então, qualquer pessoa que quiser abrir lá e falar sobre uma creatina, falar sobre qualquer coisa... Influencers falam sobre isso, não tem nem né? informação. Tem exemplo melhor que esse? Tem blogueira que tem programa de nutrição e ela não tem formação absurdo, em é um nutrição. É um absurdo. E aí a galera faz dieta com a blogueira. E aí Não. Pelo menos antigamente, até uns 2 anos atrás, a gente tinha as blogueiras, influencers e tudo mais. Hoje a gente tem as IAs, né? ainda é pior. Que prescrevem, falam assim, não, que nem o meu marido tava brincando ontem comigo. Ele falou assim: tu acredita que o meu Gemini tá me chamando de Alexandre? Eu falei, mas teu nome é Adriano. Ele, e agora? Eu já falei pra ele 300 vezes que meu nome não é Alexandre e ele vive me chamando de Alexandre. Eu falei, depois tá querendo fazer ainda algum plano alimentar, alguma coisa pra alguém, dar um conselho, se não acerta nem o nome de quem tá pagando. É um complicado. fato. É. Gente, eu gostaria de ficar aqui com vocês eternamente conversando esse papo. Eu tava tensa, confesso pra vocês, entendeu? Porque eu até brinquei, né? Que é um tema muito complexo, a questão da saúde, da beleza. Né? Eu não sou uma pessoa muito caprichosa, eu falo isso assim, né? Eu tento me cuidar, mas eu não tenho aquele feeling, né, ainda para as coisas. Ainda. Mas depois de hoje fica a lição, tá bom? Vou tomar água. Aqui, ó. Tomei um dedo de água. Gente, obrigada pela presença de vocês, tá? Gostei muito mesmo de estar aqui conversando com vocês, conhecendo um pouquinho mais de vocês. E agora vocês têm alguns segundinhos aí, rapidinho, só para finalizar, fala o arroba de vocês para o pessoal seguir nas redes sociais. Começa comigo? Vai. Meu arroba é clarribeiro.nutri. Me sigam lá, que eu posto bastante coisa aí gratuita para todo mundo. O meu é @Viviera Estética. Vai ser um prazer receber vocês por lá. O meu é o DRA Letícia Lupino. É isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigada. E você de casa, obrigada pela audiência. Até o próximo. Obrigada.